Então vamos lá. Uma coisa que muita gente tem dúvida é por onde começa o planejamento da cirurgia guiada. A maioria das pessoas confundem esse planejamento porque o primeiro arquivo que você importa para o software quando você vai fazer o planejamento é a sua tomografia. Então você importa o arquivo DICOM da tomografia, no caso aqui a gente tem uma tomografia de mandíbula, ela já está processada, ou seja, já está recortada, as partes que eu não vou utilizar no planejamento. E um erro muito comum na hora de fazer o planejamento da cirurgia guiada é o seguinte, é você pegar, né, a tomografia e começar a desenhar os implantes em cima da base óssea. E e isso não funciona, certo? Por quê? Porque provavelmente, né, você vai correr um risco muito alto de ter implantes mal posicionados em relação ao dente. O que a gente tem que lembrar? Que o implante ele é sempre feito para fixar um dente. Então eu sempre vou fazer primeiro a peça protética, ou seja, o dente que eu preciso, e depois eu vou fazer o planejamento dos implantes e, se necessário, eu vou replanejar a peça protética para fazer alguma adaptação. Mas a minha cirurgia, o planejamento da minha cirurgia guiada sempre vai começar pelo desenho das peças anatômicas. No caso aqui a gente está usando o Blue Sky Plan, que é o software que eu mais gosto para fazer esse planejamento de cirurgia guiada. É um software que é gratuito para planejamento e você só paga as exportações na hora de imprimir, seja a guia cirúrgica, ou seja, modelos, ou o que você for fabricar. É um software muito interessante, né? Eu vou deixar um link aí para você fazer o download do software e poder começar aí. Então, assim, eu tenho aqui a minha mandíbula, né? A mandíbula já foi delimitada, já foi trabalhada, já está com os nervos, né, delimitados. Então, eu tenho os meus nervos colocados, o nervo alveolar inferior colocado no lugar correto, né? Então eu posso ver aqui onde o meu nervo está, mas eu sempre vou começar por onde? Vou começar pela colocação do dente. Então o que eu tenho que ter em mente? Quando eu peço para o paciente para fazer a tomografia, o que eu vou pedir para ele também? Eu vou pedir para ele a para fazer o escaneamento, caso eu não tenha um scanner no meu consultório. Então, eu vou pedir os escaneamentos, certo? Então, o meu planejamento da cirurgia guiada começa por aqui, pelo meu modelo. Então, os modelos já estão posicionados, já estão alinhados com a tomografia. Então, eu vou começar o meu planejamento por aqui. No Blue Sky, eu tenho a opção de transformar esses escaneamentos também em modelos ocos, caso eu queira fazer a impressão desses modelos. Então, eu já tenho esses modelos ocos aqui. Então, em cima disso, eu vou estar colocando os meus dentes. Então, nesse caso, eu já fiz o planejamento. Então, os dentes já estão aqui, colocados, articulados, né, na posição correta que eles devem ficar na boca do paciente. Pronto, meus dentes já estão na posição. Eu travo os dentes para que eles não tenham mais o risco de eu modificá-los, de eu modificar a inclinação, a angulação, o tamanho. Então, aqui já está basicamente travado, né? Eu travo no software. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar a visualização dos meus modelos, né? E vou trazer a visualização da minha tomografia. Agora sim, né? Vou trazer a visualização do meu nervo, né? Do nervo alveolar inferior do paciente. E aí eu vou agora sim colocar os implantes baseado nesse posicionamento. Aqui você pode ajustar a transparência da, da, da mandíbula e a especulação dela, certo? Então, assim, tá aqui o meu dente em relação à mandíbula. Então, eu vou selecionar o meu kit de implante, né, o meu kit cirúrgico, né, e os implantes que eu vou estar utilizando. Se você não tem algum kit, o Blue Sky tem uma lista enorme de kits cirúrgicos. Se o seu não está aqui, você pode criar um kit personalizado para você. Eu vou estar ensinando a fazer isso posteriormente. Então aqui, com os dentes em posição, é que eu vou colocar os meus implantes. No caso aqui, eu já coloquei os meus implantes, já estão aqui. Então, se eu pegar a mandíbula aqui e mexer na transparência dela, você vai ver onde os implantes estão, certo? Eles já estão posicionados aqui, afastando
do nervo alveolar inferior, né, respeitando as estruturas anatômicas, certo? Aqui, ó, você vai perceber que eu coloco o implante aonde eu quero, na posição exata que eu quero, e sobretudo, né, eu tenho implantes, orifícios protéticos saindo nos lugares aonde eu quero, certo? Então todos estão bem centralizados. Então eu nesse caso eu não vou precisar de componentes angulados. Por quê? Porque todos estão na posição correta. Ah, mas se eu precisar, eu consigo colocar esses componentes aqui no planejamento? Consigo. Eu consigo colocar o implante e o componente angulado, né? E já prevendo a posição que ele vai sair. Então isso facilita demais e eu vou ter o seguinte resultado: eu vou ter ao final, né, a minha guia cirúrgica, os implantes posicionados na posição correta e os dentes, porque eu vou imprimir esse modelo aqui com esses dentes e vou utilizar para fazer o meu enceramento o meu mockup, né, para provisórios. Então, ou eu mando isso para o laboratório para que eles imprimam na impressora 3D esses dentes que vão ser utilizados, ou eu faço uma guia de silicona e faço com resina acrílica também na hora da colocação desses provisórios. Então, é assim que a gente faz, essa é a sequência correta para a gente fazer a planejamento dos implantes. Primeiro, eu planejo os dentes, coloco os dentes na posição correta e depois eu faço o planejamento dos implantes. Espero que você tenha gostado. Eu vou estar fazendo mais vídeos sobre esse software para facilitar a sua compreensão. Vou deixar o link também aqui do Blue Sky Plan para você baixar o software. Como eu falei, ele é um software gratuito, então é uma alternativa excelente. Ele é em português, você tem a versão dele em português. E é uma alternativa excelente, porque os softwares que fazem esse trabalho que esse software faz são softwares extremamente caros, né? E nesse caso não, você vai instalar, o programa é free para instalação, você pode trabalhar, fazer todos os seus planejamentos e você só vai pagar quando você for exportar. E o custo não é alto, né? Você vai ver, tem uma tabela que você pode comprar essas exportações e o custo é bem acessível. Então, para você que não quer errar mais na posição dos seus implantes e trabalhar com uma cirurgia muito mais previsível, né, e com uma qualidade muito maior, essa com certeza é a melhor alternativa para você. Tá bom? Abraço, até a próxima.